Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, um ano de sucesso absoluto. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Eu sou Luciana Lacerda, será um prazer estar com vocês nesta segunda, na nossa 22ª edição do programa Implantar Agro. Vale lembrar que você acompanha nosso programa pelo site da Rádio Agro Hoje, pelo aplicativo YouTube da rádio. E esses outros programas também estão disponíveis na íntegra no nosso canal do YouTube, no YouTube da rádio e também agora no Spotify da Implantar. Vale a pena ouvir, vale a pena conferir conteúdo de qualidade com informação dos bastidores aqui de Brasília. Mas vamos falar do programa de hoje, Ana? Olá, ouvinte. Eu sou Ana Paula Sensi, é um prazer estar com vocês aqui com a Lu em mais uma segunda-feira. Essa segunda-feira vai ser um pouquinho diferente aqui nos bastidores do programa Implantar Agro. Lembrando os ouvintes que o nosso objetivo aqui é sempre mesclar os pilares de atuação política do agro que a gente usa aqui na Implantar, que são associar, por isso que a gente costuma trazer presidentes, representantes de associação para falar de como que elas trabalham, o comunicar, que é levar essa informação da associação para o seu produtor rural e para os governantes, e o politizar, que é, enfim, construir políticas públicas de qualidade para o nosso agronegócio. Essas três ferramentas constituem aqui o beabá das políticas públicas eficientes na nossa versão, mas hoje a gente vai falar de um assunto aí que vai influenciar todo esse ano político aqui em Brasília, que são as novas presidências da Câmara e do Senado. E para isso a gente vai fazer um bate-papo descontraído, interno aqui entre a nossa equipe, no bastidor, para contar um pouco para vocês, de forma bem descontraída, o que isso vai trazer de novidade para o nosso agro, né, Lu? Exatamente. E é interessante a Ana falar que Brasília, né, essas duas pessoas que estão aí na Câmara e no Senado, mas elas impactam todas as decisões do agro que estão sendo debatidas no parlamento. Então, afeta diretamente a tomada de decisão do produtor lá na ponta. Às vezes parece tão distante, e o nosso trabalho aqui, nosso papel aqui com a rádio é tentar trazer essa conexão de Brasília, que está distante do produtor, mas mostrar como impacta ele. E para já trazer a primeira pergunta, como a Ana falou, vai ser um programa informal, a gente vai trazer as conversas aqui dentro do nosso estúdio. A gente vai logo trazer aqui uma pergunta para a Ana, tentar explicar para a gente quem são esses dois caras, esses dois novos presidentes que entraram na Câmara e no Senado. E o que vai mudar essa dinâmica do Congresso, Ana? Bom, gente, então vamos lá, tentando traduzir o politiquês aqui para vocês, né? Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado lá atrás, quem presta atenção em política já sabe um pouquinho do jeito que ele foi presidente entre 2019 e 2020, sendo o presidente mais jovem da história, desde aí da redemocratização do Brasil, né? E conduziu temas estratégicos para o país como foco de trabalho. Ele trabalha muito social, infraestrutura, segurança pública e tem um perfil bem moderado, bem de centro, considerado um excelente articulador. Não à toa conseguiu 73 dos 81 votos nessa sua segunda volta, aí nesse seu retorno à presidência do Senado. Então, a expectativa que a gente tem é que ele tenha, sim, um bom diálogo com o presidente da Câmara dos Deputados, e essa sinergia entre as duas casas é extremamente importante. A gente não teve isso no mandato passado, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Isso prejudicou algumas pautas importantes, não só para o agro, mas como país, né? Porque eles não se entendiam, então muitas ficaram travadas, foram ali empurradas com a barriga, a exemplo do orçamento que a gente vai falar aqui.
Então, com essa presidência do Alcolumbre, a gente acha que ele vai ter um bom diálogo com o presidente da Câmara, eles vão voltar a trabalhar em conjunto, senadores e deputados, para definir, por exemplo, propostas de emenda à Constituição, que a gente prevê aí, de repente, a bancada ruralista trazendo uma proposta de emenda para o marco temporal das demarcações de terras indígenas, dado as muitas invasões que a gente está tendo, e aí, se eles trabalharem em conjunto, ponto para o agronegócio, tá? Ele também vai ter um bom diálogo com o governo Lula, teve apoio da presidência. Isso é importante, por quê? Porque como passa ali pelo parlamento decisões de pautas econômicas, é bom que ele saiba ouvir os dois lados da moeda. Então, tanto os parlamentares, que representam a população, quanto o presidente da República, e aí tentar ser o intermediador para que saia a melhor proposta possível em termos de país. E aí, na outra casa ali, na casa baixa, como a gente chama, a casa das câmaras dos deputados, a gente tem um republicano da Paraíba, eleito também aí com um histórico de votos de 444 deputados dos 513, representando a nova geração do Centrão, trazendo a mesma expectativa de conversar com o Senado, trabalhar em conjunto para a definição de medidas provisórias, emendas à Constituição, temas econômicos, mas ele tende a ter uma postura mais rígida em relação ao governo, apesar de ter recebido o apoio do presidente Lula também. E por que mais firme a posição da Câmara? Porque a Câmara representa diretamente, pessoal, o povo. Então, os deputados, em geral, a gente tem um trânsito, vocês aí que estão nos seus estados, que são lideranças do agro, sabem que o acesso a um deputado é muito mais fácil do que o acesso a um senador. Então, ele tende a ter mais empatia com a voz do povo, ou seja, com o majoritário da Câmara dos Deputados, do que com o governo. Mas, obviamente, ele vai tentar escutar os dois lados, para que tanto as pautas de interesse trazidas pelo governo caminhem, mas atendam às demandas dos deputados, em especial falando aí de orçamento, que a gente vai trazer essa pitadinha final no nosso último bloco, então não sai daí. Ana, aproveitando que você está falando das casas, né? São pessoas totalmente diferentes, mas que vão se complementar ali, pelo que a gente está entendendo, eles vão conversar, eles vão tentar manter um diálogo, que é essencial, dialogar, né? Senão a gente fica o tempo todo no embate, não consegue aprovar as pautas, fazer com que o parlamento ande, afetando não só o agro, mas de maneira geral o Brasil. Tá aí os detalhes do orçamento que a gente está acompanhando de perto. E, gente, eu aproveito para trazer uma pergunta aqui, que eu acho importante, que aqui no agro a gente vê muito uma palavra assim, o Senado é muito urbano, a Câmara ainda tem um diálogo melhor com o agro, inclusive pela própria bancada ruralista, que tem deputados e senadores, mas a maioria ali é deputado. E aí, eu acho importante a gente trazer aqui, vou pedir para a Ana fazer esse comentário, qual é a diferença dessas casas? Por que a gente ainda tem um Senado tão urbano, né, usando esse termo, e uma Câmara que já tem um diálogo com o agro? Lembrando que não adianta ter uma muito boa e a outra ruim, a gente precisa das duas casas alinhadas para conseguir trazer as nossas pautas, né, Ana? É isso, Lu, e como adiantei aqui na hora que eu trouxe o perfil dos nossos presidentes aí de casa alta, casa baixa, Câmara, Senado, enfim, cada pouco usa uma nomenclatura. A Câmara, como eu disse, representa o povo, né? E o Hugo Mota, assim como o Alcolumbre, é o presidente mais jovem já eleito na Câmara dos Deputados desde a redemocratização. O Alcolumbre era o mais jovem na primeira presidência dele e agora o Mota é o mais jovem na presidência da Câmara. Isso traz muito o que dizer para nós de geralmente uma presidência um pouco mais célere, né, com um perfil bastante de diálogo e o centro vem marcando aí Câmara e Senado nos últimos anos, mas cabe à Câmara ouvir o povo e definir o ritmo de votação das pautas importantes, porque, em geral, quase 100% das propostas, tá, começam na Câmara dos Deputados a serem analisadas. Por quê? Porque vai se ouvir o povo. Então, ele tem, de fato, esse papel de representar a vontade da maioria, né, da população. E quem que repassa essa vontade para eles?
os líderes partidários nas reuniões semanais que eles têm, porque entende-se que todo parlamentar, como eles vêm, chegam nas terças e voltam nas quintas, eles circulam nas suas bases eleitorais aos finais de semana e no resto da semana. Por isso, pessoal, não critiquem esse vai e volta deles. É para eles estarem perto de vocês e vocês trazerem o que vocês querem a eles, que vai determinar o ritmo das votações aqui, né? Já o Senado representa os estados, e o papel do senador é olhar do ponto de vista da federação, do ponto de vista do equilíbrio orçamentário, do equilíbrio de segurança pública, do equilíbrio geral daquele estado em meio à União. Então, sempre o olhar dele vai ser mais conservador, mais ponderado, porque nem sempre a vontade do povo manifestada naquele momento vai fazer bem para o país como um todo ou para as contas públicas. Então, o senador tem esse papel, geralmente é uma pessoa mais velha, a idade de votação para uma pessoa ser senadora é acima de um deputado federal, então ele tem um olhar mais nos impactos financeiros, vai ouvir mais os governadores, o governo federal, vai intermediar na distribuição de verbas, é ele que vai aprovar ministros do STF, sabatinar presidente do Banco Central e das agências. Por quê? Ele tem esse olhar mais regulador, mais de administrador e executivo. Diferente da Câmara, que o papel é trazer a demanda da população. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Exatamente, essa diferença faz toda a diferença quando a gente vai tratar de agro. Afinal, nós temos casas complementares e que são essenciais serem trabalhadas, serem levadas às pautas do governo, do agro. Para quê, gente? Para que a gente possa contar o nosso setor lá dentro dessas casas, desse parlamento. Bem, não saiam daí que a gente já volta com mais Bastidor de Brasília, com mais informação sobre tudo que acontece aqui e impacta diretamente você, produtor rural. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Venda, aluguel, arrendamento, exclusividade, segurança e valorização. Rural, urbano e imóveis, aqui é o lugar para investir, para construir o seu lar. Rural, urbano e imóveis, exclusividade, seu novo lar, no campo ou na cidade. Rádio Agro hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Rádio Agro hoje. Conectando você ao agronegócio. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde! Estamos de volta com o programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos na nossa 22ª edição desse programa, que é tão importante para você, produtor rural, que está aí no campo, sabendo os bastidores de Brasília. E hoje o nosso assunto é bem simples e complexo e que atinge todo mundo do agro: as novas presidências da Câmara e Senado. No primeiro bloco, a gente conversou aqui com a Ana Paula Sensi, uma das nossas apresentadoras aqui do programa, e ela explicou o perfil de cada presidente dessa casa, tanto da Câmara e do Senado, e a diferença delas, como que elas trabalham e a necessidade de elas convergirem nas pautas. E agora a gente vai voltar a esse bate-papo e vou pedir para a Ana explicar um pouquinho mais para nós sobre a dinâmica de funcionamento da Câmara e do Senado, porque ouvimos tanto falar em comissões. E o que são essas comissões? Bom, então vamos lá, Lu. A gente tem que ter um raciocínio muito básico aqui enquanto cidadão, de pensar que tanto na Câmara quanto no Senado, pegando os números da Câmara, que é onde começam a maioria das propostas, e a gente tem o maior número de deputados, a gente tem em média uns 4.000, um pouquinho mais, de projetos de lei apresentados a cada ano.
Então, para 513 pessoas analisar. Como tornar esse trabalho mais dinâmico, né, entre deputados e senadores? Dividindo essas milhares de propostas legislativas, de novas leis ou de modificação de leis, em temas, em pequenos grupos, né? É muito mais fácil eu entrar em consenso num grupo menor do que num grupo de 513 pessoas. Então, no Senado e na Câmara, existem as comissões permanentes que a gente fala, que são os temas principais, sendo que na Câmara são 30 comissões permanentes e no Senado 17. Entre elas, a gente pode citar as mais famosas, né? A Comissão de Constituição e Justiça, para nós do Agro, a Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, a gente vê muito falar nas matérias do agro, geralmente contrapondo os pontos dos produtores, e aí vai, educação, esporte, tudo que vocês puderem imaginar. Então, elas são usadas para acelerar o parecer, né, a opinião daqueles parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, sobre um tema. Como que eles se dividem ali, né? Então, é por afinidade, o parlamentar, todos eles têm direito a participar de pelo menos uma dessas comissões, e eles vão sinalizar ali para o seu partido, para a sua liderança, em qual desses temas eles querem debater, que geralmente tem muita afinidade com a base eleitoral daquele deputado, com quem votou nele. Então, ele quer ao máximo atender quem colocou voto neles. Por isso que é tão fácil a gente identificar os deputados e os senadores do agro, porque geralmente, quando eles visitam as suas bases, quando eles estão no Estado, eles estão muito ligados à nossa atividade, né? Nessas comissões, eles debatem todo o projeto de lei que chegou ali e decidem se vão aprovar aquele projeto de lei, se vão rejeitar, porque ele não é bom para o setor, ou se vão modificar para que ele fique melhor, ou para que ele se adeque às expectativas da maioria do setor que ele vai afetar, né? Eles passam por várias comissões e a grande maioria não chega ao plenário, que é o plenário onde a gente vê na televisão, né, todo mundo lá debatendo e votando. É deixado geralmente para o plenário as pautas de maior impacto, então, proposta de emenda à Constituição, as medidas provisórias, as pautas financeiras, né, como a reforma tributária foi uma mudança constitucional e depois uma lei que vai impactar todos nós de forma tributária. Então, essas que são sensíveis a todos os estados, a todas as bases eleitorais, elas vão para o plenário. As que vão atingir, de repente, apenas alguns setores da economia ou algumas pessoas beneficiadas, né? A gente tem a comissão de pessoas especiais, indígenas, idosos, né? Essas são analisadas apenas na comissão, e aí elas passam da Câmara para o Senado, e sim, a cor dos dois textos vão para a presidência aí torná-las de fato uma lei, ou uma lei nova, ou a revisão de uma lei que já existe. Gente, e é tão importante a gente entender as comissões, porque vocês imaginam, quando a Ana trouxe que o Senado, que a Câmara e que o Senado têm as comissões para tentar diminuir o grupo de debate. Só que ali, para pensar, às vezes a gente tem que se colocar no lugar. A diferença de cada deputado, cada senador que está naquela comissão cultural, do próprio eleitorado dele, do que ele tem de entendimento, ou seja, de estudo que ele tem em cima daquilo, e eles têm que chegar a um consenso. Imagina como que é trabalhoso. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas tudo no parlamento é lento, mas nossa, como é lento para aprovar ou para ter um debate. É muito lento, são muitas pessoas, são muitos interesses ali em jogo, né? E interesses até do próprio eleitorado que eles estão defendendo, dos partidos que eles estão representando. Então, é um lugar de democracia. E, às vezes, a gente num grupo de amigos tem dificuldade de defender uma ideia, né, um assunto. Imagina aí um grupo grande que não necessariamente somos amigos. Então, esse é o motivo do parlamento, né? Essa casa de debate, essa casa de diálogo que representa a nossa democracia aqui no Brasil. E é lento mesmo, e que bom que seja, porque a gente pode fazer parte desse debate. E já pegando esse gancho, Ana, eu quero trazer aqui para você outra pergunta, quais são as mais importantes entre essas comissões? Porque elas são tão disputadas entre os partidos, os parlamentares, essas vagas, às vezes a gente vê que um estão querendo, né, quando agora tem a briga das comissões, quem vai pegar a presidência, e tem algumas que são mais almejadas, outras não. Como é que é? Porque todos têm a mesma importância, como é que é isso? Essa é uma questão que confunde muito o pessoal que não trabalha aqui direto, né, com Câmara e Senado. Por onde que eu começo, se eu tiver que defender? É só falar com o meu deputado e ele vai resolver para mim.
Não necessariamente, porque se o seu deputado não estiver na comissão pela qual vai passar aquele projeto de lei que você gostou ou não gostou, pouco ele vai poder fazer, né? Mas vamos usar aqui o exemplo da Câmara dos Deputados, que, como falamos, é onde inicia a maioria dos projetos e onde tem agentes, cidadãos, sociedade civil organizada, tem a maior possibilidade de influência, já que a Câmara tem o papel de ouvir o cidadão. O Senado segue a mesma lógica, com algumas diferenças e uma dificuldade muito maior de você acessar o senador, porque ele tem ali o papel de ouvir, como eu falei no primeiro bloco, o governo do Estado, o governo federal, e não tanto o cidadão, tá bom? Mas é importante dizer que as comissões de Constituição e Justiça na Câmara, a Comissão de Finanças e Tributação, essas duas têm o maior poder das 30 comissões que a gente tem na casa. Por quê? Porque se elas derem um parecer, um voto, né, contrário a um projeto de lei que está dentro delas, automaticamente esse projeto de lei está morto e enterrado, pelo menos ao longo daquele ano. Ele pode voltar a viver no ano seguinte, se reapresentado com alguma adequação, tá? Então, ele nem chega aí para o plenário da Câmara, se for uma matéria importante, ou nem chega ao Senado. Por que isso? Porque a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, por isso que ela é uma das mais disputadas, e é uma que tem uma pauta extensa, geralmente com mais de 100 projetos a cada dia para serem analisados, que nunca dá tempo, ela vai analisar se aquela proposta de lei ou de modificação, ela fere ou não a nossa Constituição, e se ela está adequada com outras leis maiores que a gente tem ali, né, ou seja, não é uma lei comum. A gente tem leis complementares, estão logo abaixo da Constituição, então é feita essa análise. Se ela for ferir a Constituição ou alguma outra lei que seja superior àquela que está sendo proposta, ela automaticamente está fora do jogo e não pode continuar. Ou seja, está morto. Já a Comissão de Finanças e Tributação vai analisar quando aquela proposta quer trazer uma isenção de tributo, uma subvenção, às vezes, né, de crédito aí, de facilidade para um setor produtivo, né? Principalmente a gente do agro que trabalha com várias isenções, convênio 100, enfim, todas outras, isso passa pela finança e tributação. Por quê? Se eu vou dar um benefício fiscal para algum setor ou para algum estado, isso vai ter um impacto orçamentário no orçamento da União, no orçamento daquele estado. Se esse impacto orçamentário não tiver compensado ou for deixar um buraco nas contas públicas, ela também não pode seguir para frente. Então, toda vez que é apresentada uma proposta de isenção de tributo, de diminuição de carga tributária, ela tem que vir com a compensação fiscal. Que compensação fiscal é esse? Geralmente é quando o setor mostra que, se você me dá uma isenção aqui para maquinário agrícola, eu vou devolver tantos por cento a mais em imposto, em comercialização e circulação de mercadoria no seu estado. Então, uma compensa a outra. A medida da isenção ali no insumo compensa o aumento de vendas e circulação que eu vou ter no estado dessa medida. E aí, por isso que eles disputam tanto as presidências das comissões, né? Os maiores partidos têm prioridade para escolher, querem estar nessas comissões importantes, porque isso mostra o serviço, mostra o alinhamento da pauta daquele partido, e cada partido também, todos eles estão representados em todas as comissões com a sua proporção. Então, quanto maior o meu partido, que nessas últimas eleições aí, os dois maiores partidos da Câmara são o PL e o PT, então eles têm maiores membros dentro de todas as comissões, segue a mesma proporção. Por isso essa disputinha. E depois de reeleitos os presidentes, que a gente só teve a eleição semana passada, começa o jogo dos trabalhos e das análises. Gente, interessante, né? A gente entender por que tem disputa, porque realmente tem duas comissões aí que elas são essenciais aí para toda a legislação, as normas do nosso país. E se vocês pararem para pensar, é sempre nessas comissões que a gente vê aquela imagem da televisão, daquele debate. Fora isso, né, gente, quando a gente tem um parlamentar sentado nessa cadeira, ele vai ter mais mídia, ele vai dar mais entrevista, ele vai levar, porque não necessariamente só o que está sendo debatido na comissão, ele vai levar também o ponto de vista dele no que ele tiver de oportunidade para ele estar numa entrevista de uma rádio, numa entrevista de uma revista, de um jornal. Então, assim, dá mais visibilidade para essa pessoa. E um parlamentar, seja deputado ou seja senador,
precisa de visibilidade, ele precisa ser visto para quê? Para que ele seja votado, não tem problema nenhum nisso, isso é o papel dele. O papel dele também é trabalhar e defender os interesses ali do eleitorado dele e do nosso país. Então, faz parte aí do jogo, essa visibilidade, estar à frente de uma comissão, qual comissão é mais interessante para ele aparecer ou não, é o momento certo de estar nessa comissão, e isso aí é o que a gente vê nesses bastidores, nesse joguinho de Brasília. Bem, não saiam daí que a gente vai falar ainda sobre orçamento daqui a pouco no nosso terceiro bloco. A gente já volta. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro hoje. Esta é a Rádio Agro hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro hoje, um ano de sucesso absoluto. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Chegou a novidade que todo mundo esperava: Disney Plus na Amigo. Agora você pode aproveitar 700 MB de internet mais Disney Plus com condições especiais nos primeiros 12 meses. Curta filmes incríveis como O Rei Leão e Os Vingadores e explore o universo mágico de Star Wars e Marvel. Conexão estável, suporte 24 horas e muito entretenimento para toda a família. Acesse sejaamigo.com.br ou ligue para 0800 645 4200 e aproveite já. Amigo, viva conexões reais. Pensou em viajar? Te apresento a Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. Montamos o seu pacote de viagem personalizado. Passagem aérea, cruzeiro, locação de carro, passeios e experiências incríveis. O suporte que você precisa com o melhor custo-benefício. WhatsApp 659-9985-7670 e 669-9985-1835. Azul Viagens em Cuiabá e Sinop, Mato Grosso. A sua agência de viagens. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro hoje, o agronegócio em primeiro lugar. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Olá, pessoal, sejam de volta Sejam bem-vindos de volta ao nosso terceiro e último bloco do programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. E hoje a gente fez uma proposta diferente aqui. A Ana Paula, que apresenta comigo o programa, saiu de apresentadora e veio contar um pouco sobre os bastidores aqui da Câmara e do Senado, falando das novas presidências dessas casas. Por que a gente resolveu trazer isso dessa forma? Porque a Ana acompanha isso de pertinho aqui em Brasília, ela acompanha isso aqui pela Implantar, pelos nossos clientes, e ela tem essas informações. E como isso é muito importante para você, produtor, para você entender como que esse bastidor político vai afetar o seu negócio diretamente, não é indiretamente, não é diretamente, a gente resolveu trazer isso para vocês entenderem mais do que está acontecendo aqui em Brasília, nessa nova mudança, nessa dificuldade de aprovar orçamento e tudo isso que estamos vivendo aqui no Congresso que impacta você. E para a gente já voltar ao nosso terceiro bloco com o pé direito, eu já trago a Ana aqui para ela falar para a gente sobre o orçamento, que é a pauta da vez, não é mesmo, Ana? É isso, né, pessoal? Afinal, está dentro desse orçamento aí todo os recursos para o nosso famoso Plano Safra. Famoso ultimamente, não sei se é porque ele continua ajudando o produtor rural ou porque ele não tem atendido as expectativas. Fato é que todo ano são votadas duas leis que definem a forma que a União, né, o governo ali, vai gastar
nos diversos setores produtivos, saúde, educação, agricultura, investimento, subvenção aos programas de assistência social do governo, né? E um deles é esse projeto de lei orçamentária anual, o PELOA, que vocês ouvem aí falar nas gírias, às vezes em entrevistas, em artigos, né? Ele sempre é aprovado ali em outubro, novembro, antes do recesso de fim de ano, para que o governo federal tenha a previsão de como que ele vai iniciar o ano seguinte, né? Dizendo quanto e como ele vai gastar nesse dinheiro. Por que isso é importante, gente? Em 2025, né, o orçamento de 2025, nós já estamos praticamente em abril, mas ele só foi aprovado na sexta-feira passada. Significa que nos primeiros 3 meses do ano aí, o governo estava com um restinho de conta. Teve gente aqui que eu tenho certeza que já passou aquele negócio, 20 boletos para pagar e dinheiro para pagar um só na conta. É o que o governo federal passou no início deste ano, né? E aí a gente tem, com essa aprovação, uma previsão de 15 bilhões sendo destinados aí para o setor do agronegócio, para o Plano Safra, quando a maioria é para equalizar os juros dos planos que serão, né, das linhas de crédito que vão ser contratadas esse ano, e cobrir a diferença dos juros contratados nos anos anteriores. Por que boa parte desse orçamento do agro, do Plano Safra, fica para equalização de juros? Se vocês forem pensar, nossa taxa Selic estava diferente, hoje está em 14%. Ano passado, dependendo aí das contratações, foi feita uma taxa de 11%, 10%. Então, essa diferença dos juros é esses 15 bilhões que vão ter que cobrir, porque o banco está no preço de mercado. E o governo cabe cobrir essa diferença da contratação que o produtor fez para pagar os bancos. Afinal, muitas das nossas linhas de crédito do Plano Safra têm aí 2, 4, algumas até 10 anos para pagar. Então, dentro desses 15 bilhões, estão previstos aí todos esses anos aí de cobertura dessa diferença de juros. O que é importante aqui? Desses 15 bilhões, 1,5 bilhão é para custeio, que é uma das linhas de créditos aí que mais se usa. E a grande crítica do momento neste valor é se esse recurso vai ser suficiente para o Plano Safra 25 ou 26, ou se a gente vai subir mais os juros, e aí não vai dar, de novo, no meio das contratações, a gente vai ter aquele famoso informe que já se tornou comum nesses últimos 3, 4 anos, de esgotado os recursos do governo para subsidiar o produtor rural, que tem deixado muita gente decepcionada. Então, pessoal, quando vocês ouvirem falar em votação de orçamento, está atrasado ou não, estão abertas as negociações, isso vai estar lidando diretamente com o recurso de Plano Safra de vocês, educação e saúde dos municípios que vocês residem. Eu já vou aproveitar e pensar, o que vocês preferem, hein? Mais recurso com juros mais baixos, ou pelo menos o mês do ano passado, ou menos recursos com juros mais altos? Isso é sempre uma pergunta que a gente brinca aqui na Implantar, porque, enfim, é polêmico, né? A polêmica é a resposta, mas a gente ainda não sabe o que virá no Plano Safra. Esse assunto Plano Safra ainda está indigesto aqui em todos os sentidos, né? A gente viu várias notícias aí falando dessa falta de recurso. E eu quero entender, imagino que você deve estar se perguntando aí, após a Ana ter explicado, o que acontece com esse orçamento, a importância dele. Por que ele demorou tanto para ser votado? Semana passada, quinta-feira, era para ser sexta, foi quinta, foi sexta. E aí, por que, Ana? Por que demorou tanto e a gente não conseguiu ter esse orçamento aprovado antes? Como que acontecia, né? Como era o costume? Como está na Constituição, né? Isso é uma obrigação constitucional que os parlamentares ignoraram ali ano passado, mas é a obrigação deles sair de recesso só com isso aprovado. E por que eles ignoraram? Porque a gente está num momento de vários jogos de força aqui, né? Nossa Constituição é feita de 3 poderes que são igualitários em força, porque cada um deveria cuidar de um assunto. Então, o Executivo vai executar as obras, os orçamentos do que o país precisa, o Legislativo vai definir as leis sobre o qual e o orçamento sobre o qual isso vai acontecer, e o STF vai julgar quando tiver alguma divergência ou quando essas leis não estiverem sendo aplicadas da forma correta. Mas nos últimos anos a gente tem tido uma bagunça e um poder invadindo o outro, e foi exatamente isso que deixou o orçamento atrasado, né? Por quê? Nos últimos anos,
o Congresso se tornou mais poderoso do que o governo federal, do que a presidência da República, digamos assim, na definição da destinação de boa parte do orçamento. Para vocês terem ideia, hoje, o governo federal tem ali menos de 10% do todo o orçamento do Brasil para ele fazer o que ele quiser. 90%, em alguns setores mais ainda, quem manda nesse dinheiro é o legislativo. Então, sobra pouco para a criatividade de ministros e presidente da República. Isso mexe com o ego deles, né? E essa mudança foi feita aí na época do presidente Temer, ali começou já o movimento dessas emendas impositivas, já no governo Dilma, né? Mas Temer concretizou muito dessa autonomia do parlamento, por ser um constitucionalista que acha e que entendeu, junto com outros, que o parlamento, os deputados em especial, tem mais contato com seus municípios e com a vontade da população. Então, nada mais justo que boa parte do orçamento ser definido por eles, e não por uma presidência que, teoricamente, está mais distante, né? Para vocês terem uma ideia desse poder que está na mão aí dos parlamentares, para 2025, as emendas equivalem a quase aí 39 bilhões de reais, né? Em 2024, dessas fatias, 37 milhões teve na mão cada deputado a seu dispor para destinar, e 70 milhões cada senador. Então, pense que cada deputado aí do seu estado tem 37 milhões na mão dele para ele definir aonde vai ser empregado. São as chamadas emendas individuais obrigatórias, que foram aprovadas ainda nessa transição Dilma-Temer, né, como uma ferramenta que eles viam assim, nossa, nós vamos tirar o poder de atuação, né, de discricionariedade do presidente da República, trazer mais previsão para os municípios, né? E onde que foi parar essa briga, gente? Essa briga aí dessas emendas obrigatórias já vinha acontecendo há muitos anos, como eu falei, mas o STF, através do ministro Flávio Dino, que tomou a posse recentemente, resolveu botar uma liminar ali suspendendo esses pagamentos, tá? Lembrando que essas emendas, esses milhões aí que estão na mão dos parlamentares, são obrigatórias. O governo federal, o presidente, decide quando que ele vai liberar essa verba, mas ele é obrigado a liberar a verba. O ministro do STF interpretou que estava tendo pouca transparência nessa destinação e talvez alguns desvios de verbas, algumas corrupções feitas por meio de emenda, e existiu regras mais transparentes. Esse debate todo aconteceu em 2024, foi aprovado ali, Câmara, Senado, Presidência da República entraram em acordo. Hoje tem uma lei tornando essas medidas, essas emendas continuam obrigatórias, mas com regras mais claras, só que o STF não achou bom, né? E aí muitas dessas emendas, ainda do orçamento do ano passado, não foram liberadas. O que os presidentes Rodrigo Pacheco e Lira do ano passado falaram? Estou entregando meu mandato, não concordo com a medida do STF, a gente tem soberania, essas emendas precisam ser pagas e eu não vou votar esse orçamento, então. Se eu não tive minha liberação de recurso esse ano, fica sem recurso para o ano que vem. Presidência, posicione com o STF, porque você tem que liberar meu dinheiro. Alcolumbre e Mota assumem com essa bomba na mão, e aí começam ali a convencer os parlamentares, o governo da República, que a gente pode ter sim uma aprovação de orçamento, que essas emendas precisam começar a sair porque todos os municípios travaram e que tem que ser conversado com o STF ainda para destravar. Então conseguiram toda essa articulação e esse consenso aí de deputados e senadores apenas na semana passada, Lu. Consenso, essa é a palavra, né, que estava faltando aí entre as dificuldades de cada poder e a importância de cada poder aqui, quando a gente, né, a Ana tentou trazer esse resumo aí, hora nenhuma a gente acha que um poder tem que sobressair o outro, essa não é a ideia, eles têm que se respeitar e trabalharem juntos, cada um no seu quadrado, né, e é isso que vai fazer nosso país rodar. Bem, gente, a gente vai chegando ao fim do nosso programa, é importante trazer que hoje a ideia aqui
foi mostrar um pouco do politizar, um dos pilares que a Ana Paula falou lá no início, a gente trabalha com associar, politizar e comunicar, e hoje foi trazer a politização, porque sem essa noção, sem esse bastidor político, a gente não consegue mudar, a gente não consegue deixar o nosso Congresso, o nosso Executivo, mais, digamos, entendido do nosso setor, entendendo as demandas do agronegócio e, quem sabe, trabalhando mesmo em conjunto para a gente fortalecer o setor, não só na rentabilidade, mas na sustentabilidade, no social. Então, são pilares aí que a gente vê que esse nosso governo pode ajudar, sim, né, quem está à frente hoje, quem vai estar à frente amanhã. Afinal, politizar é apartidário, a gente trabalha com quem está e não necessariamente escolhendo alguém, trazendo prioridades a alguém, mas sim com quem está. Então, esse foi o nosso programa de hoje, trazendo um pouco dos bastidores das casas, um pouco do que foi essa dificuldade do orçamento, a importância de cada uma dessas casas dentro do agronegócio e dentro do Brasil. A gente espera que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima, não é mesmo, Ana? É isso, pessoal. Lembrando que daqui 15 dias estamos aqui com vocês de novo, com mais dos pilares de atuação. Quem quer comentar e quer sugerir um tema, fica à vontade nos canais da Rádio Agro Hoje e da... Tchau, tchau. Conectando